Bem-vindos a mais um episódio de Psicóloga na Tela. Quadro esse aqui no canal em que a gente analisa cenas de psicólogo em filmes ou séries e compara com a realidade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, ver os outros vídeos no canal e curtir esse vídeo aqui. A série que eu vou falar hoje é uma das minhas queridinhas e imagino que muitos de vocês também. The Big Bang Theory. A gente sabe que é uma série de comédia que retrata a vida de 4 principais cientistas, mais a Penny, que seria a vizinha desses cientistas, e fala sobre coisas diversas do mundo deles ali. Não necessariamente traz a terapia ou saúde mental como um dos tópicos principais, mas tem um episódio em específico que isso é um pouquinho debatido, e é desse que eu vou falar hoje. O episódio em questão é o episódio 12 da 9ª temporada. Nesse episódio, a Penny já é uma vendedora farmacêutica e ela tem o desejo de fazer vendas para uma doutora chamada Doutora Galo. Só que essa doutora ela não aceita vendedores no consultório dela, ela não é aberta para esse tipo de negociação ou venda. E aí ela pede para o namorado dela, o Leonard, se fingir de paciente para falar um pouco das questões dele, fingir que está fazendo uma sessão de terapia e depois convencer a doutora para receber a Penny no consultório dela para ela vender os medicamentos que ela tem. What kind of doctor is she? A psychiatrist. Why? Well, what if you make an appointment as a patient? And then you'll get to talk to her. E quando a Penny tá falando isso pro Leonard, colocando essa ideia que ela tem, ela tá fazendo isso ali na sala, na frente dos amigos do Leonard. Então todo mundo tá ouvindo e participando da conversa de certo modo. E aí o Leonard fala, mas o que eu vou falar pra ela? Eu nem tenho o que debater. E aí os amigos começam a dar várias alternativas do que ele poderia falar. Falam, fala da baixa autoestima, da ansiedade social, da insegurança, da negação. Então isso acaba até sendo meio cômico, porque os amigos percebem as possíveis demandas e o Leonard não. Well, I'm not gonna make a fake appointment with a psychiatrist. What would I say is wrong with me? Low self-esteem? Social anxiety. Sexual insecurity? None of that is true. Denial. See, sweetie, the list goes on and on. E isso acaba sendo bem real, porque muitas vezes a pessoa que precisa de ajuda, precisa de terapia, não necessariamente consegue ver esses pontos que é mais claro para as pessoas que convivem com ela. E isso pode acontecer por diversos motivos, como a própria negação apontada ali no episódio, como a pessoa não ter um pensamento crítico sobre as suas questões internas, como a pessoa ter um certo tipo de preconceito em pedir ajuda ou até com a própria terapia, a pessoa só reprimir as emoções negativas, não necessariamente lidar com elas, entre outros fatores. Eu imagino que você deve conhecer alguém aí que precisa de terapia e não necessariamente está aceitando bem esse fato. Mas aí beleza, o Leonard aceita fazer esse trato com a Penny. Chegando lá, ele começa a criar um vínculo com a doutora a partir de um assunto em comum que eles têm, que é o livro que a mãe do Leonard escreveu. Coincidentemente, a mãe do Leonard também é uma psiquiatra. Ela até aparece em alguns episódios da série. Não necessariamente para discutir as questões de saúde mental, mas a gente percebe um pouco da relação que eles têm, que é uma relação fria, distante, em que ela está nessa posição de analisar ou criticar ele o tempo todo. E aparentemente a mãe dele escreveu um livro sobre como criar filhos. E a doutora Galo começa falando que não necessariamente ela concorda com tudo que está no livro que a mãe dele escreveu. E isso meio que já brilha os olhos do Leonard, ele já fica encantado por, talvez pela primeira vez, alguém entender o que ele passou. Claro que as outras pessoas, como os amigos, a namorada dele, também podem entender ele, que foi uma infância difícil, que ele passou por dificuldades. Mas saber o peso quase que exato do que foi aquilo, uma profissional consegue fazer isso com mais detalhes, com mais sensibilidade, porque a gente estuda muito a infância e os impactos psicológicos que isso pode causar nos dias de hoje. But I can tell you I do not agree with her theories on child rearing at all. Really? Any chance you find them cold, cruel, and unsuitable for innocent little boys who just want to be happy? Well, I didn't want to say it. No, well, say it. Sing it. Rent a plane, write it in the sky. Sounds like you're holding on to quite a bit of anger towards her. Oh, no, I've worked through a lot of that stuff. I'm better now. Well, good for you. Do you know she never let me celebrate my birthday because being born was her achievement, not mine?
Então eles começam a conversar um pouquinho ali sobre a criação do Leonard. Ele conta que a mãe dele não deixava ele comemorar o aniversário dele, que era um feito dela e não dele, não tinha motivo para ela dar parabéns para ele. Então a gente já vê que é uma relação muito distante, fria e crítica. Não só por essa fala, mas também por os outros episódios que a mãe dele aparece. Imaginando que o Leonard passou por uma infância inteira dessa maneira, eu diria que ele até se saiu muito bem. Ele conseguiu construir vínculos muito positivos com os amigos, com a namorada, conseguiu se dedicar a coisas que ele gosta no trabalho, enfim. Porque quando a gente vive um ambiente desses, acaba vindo muitas mensagens implícitas para nós. Como exemplo, que o Leonard não é especial, que a mãe dele tem feitos mais importantes que os dele, que ele não é tão importante, não deve ser tão valorizado, e coisas nesse sentido que com certeza impactam diretamente na nossa autoestima. E se a gente for analisar, o Leonard de fato é um personagem com uma baixa autoestima, tanto que mostra a insegurança dele em conversar com a Penny, a insegurança dele no próprio relacionamento depois que eles já estão consolidados, ele aceitar uma amizade que muitas vezes ele sai mais prejudicado na relação, mas ainda assim permanece ali. A falta de confiança em conversar com pessoas fora do seu círculo. Então a gente começa a ver algumas características que, se a gente fosse fazer uma análise, poderiam sim estar relacionadas com a infância que ele teve. E o episódio acaba mostrando muito pouco da sessão do Leonard com a doutora Gallo, mas pelo que mostra não teria nenhuma irregularidade até então. Nós psicólogos ou terapeutas podemos sim dar opinião sobre algo, geralmente sobre algo externo, que não necessariamente vai influenciar na análise psicológica que nós estamos fazendo do paciente. A gente não pode, em nenhum momento, trazer um julgamento pessoal sobre um comportamento do paciente, falar se aquilo for certo, se foi errado, se ele deveria ou não deveria, se foi bom, se foi ruim. Não podemos trazer esse juízo de valor. Nós temos que manter a imparcialidade para conseguir fazer uma boa análise. Entretanto, para assuntos mais corriqueiros, às vezes é possível sim dar a nossa opinião sobre algo. Nesse caso ali, foi sobre um livro. Claro que é um limiar, exige um pouquinho de cuidado, mas nesse caso ali, essa opinião em comum fez com que a doutora Gallo se aproximasse do Leonard. Então foi bem positivo no final das contas. E aí termina essa pequena cena da terapia do Leonard com a doutora Gallo e já mostra o Leonard de novo em seus ambientes e os efeitos que essa sessão propiciou para ele. Claro que se a gente fosse analisar numa terapia de verdade, muito provavelmente é mais do que uma sessão que é necessário para ter os efeitos que eu vou estar comentando aqui com vocês. Então o Leonard chega na casa dele e começa a conversar com a Penny, falando que foi uma boa sessão, que ele antes se sentia inseguro de falar das suas próprias questões, por achar que as pessoas não iam se importar. Então a gente já vê que ele se apropria muito bem dos seus sentimentos e das suas possíveis interpretações e o que barrava ele ou não para falar de si. Hi. Hey, how'd it go? Great. Dr. Gallo is terrific. I've always been insecure that no one cares about what I have to say, but she made me No one see- cares. Did you help me out or not? Esse efeito também é visto quando ele conversa um pouquinho com o Sheldon. O Sheldon chega, fala um pouquinho do dia dele e o Leonard fala: eu também estou me sentindo muito bem hoje. E o Sheldon fala: entendi, vamos falar de você. E o Leonard banca essa fala, ele fala: sim, vamos falar de mim, porque a doutora Gallo me disse que eu sou uma pessoa útil e meus sentimentos importam. E de fato, gente, para um personagem como o Leonard, que tem baixa autoestima e dificuldade de impor limites, se apropriar emocionalmente disso, que ele é tão importante quanto o que o Sheldon tem para falar, que as coisas que ele fala são válidas, que os sentimentos deles não estão ali por bobagem, mas que são muito fidedignos, é algo bem importante no processo terapêutico. Porque mostra que ele trouxe para a consciência o funcionamento dele. Não necessariamente antes ele percebia que ele reprimia suas emoções, que deixava de se posicionar em algumas situações, que tinha uma postura passiva nas situações mesmo que estivesse desconfortável, ou qualquer outra injustiça que ele fazia com ele mesmo. Então eu acho bem legal ele ter uma fala dessas bancando essa boa autoestima que ele está desenvolvendo. E tem uma última cena que mostra essa apropriação, esses efeitos da terapia no Leonard, que é quando ele tá pulando corda com umas meninas ali do bairro.
E ele, pulando corda, fala: lembre-se, meninas, é você quem decide o que é felicidade e não suas mães controladoras de sentimento. E é bem engraçado imaginar, né, um homem adulto pulando corda ali com as meninas, abraçando, né, essa criança interior, mas essa fala que ele trouxe também é bem importante. Não é incomum que na nossa criação nós sejamos invalidados muitas vezes nos nossos sentimentos ou nos nossos desejos, principalmente quando os nossos cuidadores, né, os nossos pais, nossas figuras maternas e paternas não estiverem tão conscientes para isso. Então nós somos ensinados que certos sentimentos ou certas ideias não devem ser demonstradas, não devem ser seguidas. E a gente cresce com essa ideia interiorizada de que tem uma coisa certa e uma coisa errada a se fazer. E são coisas que internalizam muito profundamente e podem nos acompanhar por uma vida inteira se a gente não parar para refletir. E o que muitas vezes pode acontecer, como foi ali no caso do Leonard. Aquilo que ele queria não necessariamente era visto como aquilo que era certo. Porque se ele fosse falar, por exemplo, essa ideia de pular a corda com as meninas, ele muitas vezes pode ter sido julgado. Ele pode ter sido classificado como uma coisa errada a se fazer, mesmo sendo algo que faria sentido para ele. E isso acaba causando um conflito interno. Claro que aqui a gente pegou um exemplo um pouco mais simples, mas se a gente for ampliar para ideias mais complexas, profissões, estilos de vida, aí a gente já começa a ter conflitos mais significativos. E são nessas falas que o Leonard mostra um caminho de autoconhecimento, de autoaceitação, de autoempoderamento, em que ele descobre o que faz sentido para ele, que a opinião mais relevante é a dele, e começa a não ligar tanto para o julgamento alheio. E o processo de terapia tem muito disso. A gente começa a entender racionalmente o que aconteceu, quais são os conflitos, quais são os nossos padrões de comportamento. A gente processa emocionalmente muitas questões atuais e passadas. E posteriormente, quando a gente faz todo esse trabalho, também aparecem mudanças no nosso comportamento. E com o Leonard, deu para ver que ele conseguiu fazer todo esse processo. E um último tópico que eu queria falar sobre esse episódio é que ele também mostra a Penny indo vender os seus medicamentos para a doutora Gallo. Só que quando ela está vendendo os medicamentos dela, a doutora Gallo faz uma pergunta analisando a Penny. Ela pergunta se a Penny acha que o Leonard se casou com ela para perpetuar uma relação parecida que ele tinha com a mãe dele. E assim, foi uma pergunta fora do contexto, fora do papel que elas estavam desempenhando ali. A Penny estava como vendedora, ela estaria como psiquiatra. Mas quando ela faz essa pergunta, ela muda o papel dela para uma terapeuta e paciente. E isso não é uma coisa ética de se fazer. A gente só pode assumir o papel de terapeuta quando o nosso paciente está de acordo e está ciente com isso. Não fora de um contexto como foi o caso ali. Mas a pergunta que ela faz para Penny é uma baita pergunta. Já tem teorias muito consolidadas mostrando que nós temos a tendência, principalmente nos relacionamentos amorosos, de irmos para lugares conhecidos. Não necessariamente lugares bons, mas lugares que a gente já conhece emocionalmente. Então não é incomum uma pessoa que teve uma criação distante com os pais, não teve suas necessidades emocionais atendidas, não era validada nos seus sentimentos, cair com parceiros ou parceiras que também tenham alguma dessas características. Então a pergunta da doutora fez alusão a isso. Se o Leonard casou com a Penny, que seria uma pessoa um pouco mais controladora, um pouco mais rígida, às vezes até fria emocionalmente, né, fazendo essa alusão que ela está fazendo um papel análogo à mãe do Leonard. E aí a cena corta para Penny de fato se apropriando do papel de paciente, deitando ali no sofazinho da doutora como se fosse um divã, né, e falando sobre as questões emocionais dela. E esse papel de mãe que muitas vezes ela sente que ela está assumindo no relacionamento. E por incrível que pareça, esse não é um assunto distante das terapias atuais. Eu já ouvi muito esse sentimento de muitas pacientes com quem eu trabalho. E claro que esse papel assumido muitas vezes perpassa por várias questões, não só individuais, mas também sociais, culturais, que nós carregamos na nossa sociedade. E a terapia também pode ser um lugar para desconstruir essas facetas e começar a fazer diferente.
E um adendo é que a psiquiatra, por ter atendido o Leonard primeiro, não deveria estar atendendo a Penny. Aqui no Brasil, nós temos o nosso Código de Ética da profissão, em que fala que a gente, para manter a imparcialidade, para manter o vínculo com o nosso paciente principal, a gente acaba não atendendo de maneira individual o cônjuge ou familiares e amigos muito próximos desse paciente, porque a gente vai provavelmente pegar a visão do nosso paciente. Então, nesses casos, a gente acaba encaminhando esse outro familiar, esse parceiro, esses amigos para outros psicólogos. Claro que isso estamos falando na clínica individual. Quando é terapia de família, aí é outra questão. Geralmente é atendidos todos juntos. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para me ajudar na divulgação, entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e comenta aqui quais outros filmes ou séries que têm cenas de psicólogo você gostaria que eu analisasse ou falasse sobre. Vejo vocês na próxima. Fiquem bem!